Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje. Hoje é dia 28 de outubro, sábado. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória dos apóstolos santos Simão e São Judas Tadeu. Peçamos que o testemunho desses grandes homens possam fortalecer e animar o nosso espírito para a caminhada, para o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar a festa de um apóstolo é celebrar a graça dos fundamentos da igreja. Os apóstolos são as colunas da igreja. É por meio do testemunho dos apóstolos que a igreja continua viva, atuante e caminhante na história. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, e sobretudo a rezar pelos sucessores dos apóstolos nos tempos atuais, que são os nossos bispos, nosso bispo diocesano, os bispos do mundo inteiro, o nosso Papa Francisco, são sucessores apostólicos. Que o Senhor os guarde, os proteja, os ilumine para que possam ser estes sinais e instrumentos de Deus no mundo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje, da festa dos apóstolos. Simão, o cananeu ou zelota, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos. Judas tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. A exemplo desses fiéis seguidores de Cristo, nos estimule a manter a unidade na igreja e nas famílias. Nós temos também a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 22, que diz: Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e
os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Olha como o apóstolo Paulo nos descreve um pouco essa realidade eclesiástica, essa realidade de igreja, como ele compreende a igreja. Apóstolos, profetas e Cristo como a pedra principal, aquele que dá sustento a todo o edifício. Assim, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a reconhecer sobretudo que não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Deus olhou para nós. Deus nos elegeu, nos escolheu por seu amor. O Salmo 18 traz como resposta: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som, a voz, o anúncio do Evangelho ecoa por todos os lugares. Por fim, o Santo Evangelho, como nós ouvíamos no comentário inicial, é a lista dos apóstolos. É importante lembrar, amados irmãos e irmãs, Jesus é o orante por excelência. Ele foi à montanha para rezar, passa a noite inteira em oração a Deus. A intimidade do diálogo com Deus. Peçamos a Jesus a graça de aprendermos também nós a viver esta oração profunda, a esta intimidade profunda para com Deus que tanto nos ama. Ao amanhecer, Jesus desce, ele chama os 12 e escolhe no meio dos discípulos, então, 12 homens. Então, vamos perceber, diante de todo momento de suma importância, das escolhas de Jesus, ele rezava. Isso é para nós um testemunho. Diante das escolhas, diante das decisões, precisamos rezar e suplicar o auxílio de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda a graça para vivermos então este santo compromisso de comunhão e unidade com o Senhor. O Senhor nos chama pelo nome para amá-lo e servi-lo de todo o coração. Que Ele nos ajude, nos conceda a graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.